TV, coletiva com o atacante Pedro Rocha. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Pedro Rocha, eu sou uma pessoa muito de fé, meu amigo. Sou um cara de fé e percebo as coisas às vezes, né? E por isso que eu sou uma pessoa vitoriosa, como muitos aí, como você. Mas ontem, no programa que eu comando, na Rádio Clube do Pará, eu levei 2 artilheiros do Clube do Remo, Luciano Viana e o Rei Arthur. Os 2 foram importantes na subida do Clube do Remo em 93 para a Série A do futebol brasileiro. Foi uma festa, tu imagina aqui, né? O Remo subindo como pode ser. E de repente eu chego na sala de imprensa agora e pergunto para Samara: Samara, quem vem para a coletiva? Ela disse Pedro Rocha. Oh, aquilo me deu, sabe? Aí fiquei pensando aqui. Então, eu acho que alguma coisa tem de bom para o Clube do Remo nos próximos dias. Porque ontem, na semana em que vocês estão trabalhando para subir com o Clube do Remo, os 2 caras mais importantes, há 30 anos atrás, levaram o Clube do Remo à Série A do futebol brasileiro. E nós recebemos agora aqui o artilheiro do futebol brasileiro. O que é que tem pela frente, Pedro Rocha, para o Clube do Remo, hein, meu amigo? Um grande abraço, bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, Cacheado, como você falou, você é um homem de fé, eu também sou um homem de fé. E eu acredito muito nas coisas que Deus vem fazendo pra gente, principalmente esse ano, por tudo que a gente passou e chegar nesse momento, nessa reta final, nesse último jogo, com possibilidades grandes de conquistar esse grande objetivo. Então é nisso que eu procuro se apegar, nessas coisas que acontecem, em todo o trabalho que vem sendo feito. E como você falou, coincidência, né? Coincidências acontecem também e eu acredito muito nisso. Pedro Rocha, nos trabalhos aí, você sabe que a imprensa não acompanha, mas a gente tem a perspicácia do repórter, como se diz, né? Muitos questionam, os analistas, o seu posicionamento, mas a gente ouve falar muito numa jogada pela esquerda, Sávio e Pedro Rocha. Eles dizem que ali o Clube do Remo é um time mais agudo e você se apresenta mais para finalizar. É isso mesmo? Um ataque com você, o João Pedro e o Janderson. Pode repetir esta parada? Não é o Guto que está falando, são os analistas. Sim, na verdade eu acredito que essa fala foi muito por tudo aquilo que a gente construiu esse ano, né? Acredito que os melhores resultados que a gente teve, com gols, com jogadas perigosas durante os jogos, foi por esse lado do campo ali, jogando com o Sávio, saindo ali de trás com todo mundo, mas acho que ficou mais marcante foi isso, né? Eu jogando ali pelos lados do campo e recebendo alguns passes do Sávio, que tem um bom passe, que tem uma boa construção de jogo e que nos ajuda muito ali no ataque. Então, acredito que isso marcou bastante e todo torcedor, os analistas, como vocês dizem também. E é isso, eu acredito que o coletivo sempre, sem dúvida, é o mais importante. Então, todos nós temos que estar preparados para esse grande jogo. Bom dia, Pedro. João Moraes, Diário do Pará. Pedro, essa semana aqui, nas entrevistas coletivas, a gente falou com o Pana e falamos com o Reinaldo, eles falaram coisas semelhantes, que, de fato, esses 2 últimos jogos fora de Belém não foram tão bons para o Remo, mas o time já mostrou, principalmente naquela sequência de 6 vitórias seguidas, que pode jogar de igual para igual e vencer qualquer time da Série B, e isso tem que ser reforçado, tem reavivado nessa partida final, que é uma final agora. O que tem que ficar... tem que ser corrigido dessas últimas partidas? O que é que tem que ser trazido de volta desses 6 jogos seguidos? Além da parte técnica, é uma parte mental também? Não, sem dúvida. Como você disse, todos os jogos, ainda mais esse que será uma final, são os detalhes, os mínimos detalhes que, né, fazem você acabar errando menos e, por consequência, conseguir o resultado positivo. Esses 2 últimos jogos fora de casa, lógico que a gente queria resultados melhores, que seriam vitórias, mas infelizmente não aconteceu.
Não por falta de empenho, não por falta de entrega ou algo do tipo, porque eram 2 clubes qualificados também que tinham seus objetivos dentro do campeonato, dentro da partida, e nos dificultaram, né, para que a gente conseguisse esse objetivo. Agora a gente tem que trabalhar nesse último jogo, nessa final, para minimizar os nossos erros dentro da partida, e aí entra também muita parte mental, que a gente precisa melhorar muito, é o último jogo, é o objetivo final, então a gente tem que entregar, dar o nosso máximo para conseguir sair com a vitória, que é o que nos interessa. Pedro, particularmente para você, o ano de 2025 tem sido muito bom. Você voltou a ser olhado da mesma forma que foi olhado na maior parte da sua carreira. Você está tendo sua temporada mais goleadora, voltou a ter destaque. O ano já é superavitário para você. Mas, como o próprio Pana falou ontem, é um esporte coletivo, jogam 11 que tem que estar em campo, tem que ganhar. O Remo busca o seu grande objetivo, como o Cachado falou, depois de mais de 3 décadas, voltar à elite nacional. Isso é conversado com vocês, independente de destaques individuais que tem acontecido no Remo, não só teu. É o momento de se focar muito, se fechar e mostrar a força do grupo para tentar chegar a esse momento tão esperado pela torcida. Tem muitos torcedores do Remo que nunca viram o Remo na primeira divisão e confiam muito em vocês. Sem dúvida, não. E lembrando que, como você bem citou, esse meu destaque esse ano, esse meu destaque individual, ele só foi possível por causa de todos os meus companheiros. E aqui eu sou muito grato a todos eles, porque se eu venho fazendo um ano brilhante na minha carreira, é porque eu devo muito a eles, porque, como você citou também, não é o Pedro Rocha que joga sozinho, tem 11 ali que iniciam a partida, os outros que ficam também para entrar depois. Então, esse meu destaque individual eu devo muito a eles e, como eu disse, sou muito grato a eles também. Mas, sem dúvida, cara, nosso discurso interno é sempre esse, é saber que a gente está prestes aí a fazer uma grande história e acredito que cada jogador, quando ali começou, né, sua carreira profissional, sonhou com esses momentos, sonhou com esse tipo de jogos e sonhou em algum dia entrar para a história de um clube. Então, o nosso pensamento é esse, a gente sabe que está muito próximo, a gente sabe que só depende de nós, está nas nossas mãos, fazer por merecer essa vitória e poder dar essa alegria para essa torcida que tanto merece, cara, tanto merece. Diariamente eu encontro torcedores aí muito apaixonados pela rua. Ontem mesmo veio uma senhora aqui, a Simone, que veio nos dar um apoio, ela que acabou perdendo a mãe dela no último final de semana, e veio muito emocionada aqui mostrar o amor dela pelo Clube do Remo, e isso, cara, sem dúvida nos motiva muito, cara, motiva muito porque a gente vê que a gente não carrega somente os nossos sonhos, mas o sonho de toda uma nação que está esperando há muitos anos, há 30 anos por esse momento. Então, não é um peso, isso não é um fardo para nós, mas uma responsabilidade muito grande que a gente tem nas nossas mãos para poder conseguir esse objetivo. Bom dia para você, Pedro. João Vanderlei, TV Liberal. O Remo precisa, além de vencer, de uma combinação, né? Precisa de uma derrota do Criciúma ou de uma derrota ou empate da Chape. O Cacharo trouxe uma coincidência sobre os artilheiros que ele entrevistou e hoje você aqui, eu trago outra agora. O Remo está comemorando nessa semana, Pedro, 20 anos do título brasileiro de 2005, da Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo foi jogar em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, precisava vencer e precisava que desse um empate entre Ipatinga e América de Natal. O empate aconteceu, foi 0-0, o Remo ganhou em Novo Hamburgo e foi campeão da Série C. E aí eu te pergunto, vocês acreditam que esse ano uma combinação dessa pode acontecer e o final pode ser feliz de novo? É o que a gente espera, né? Porque não somente a nossa vitória, como essa combinação de resultados também, a gente depende. E é isso, cara, a gente vem fazendo um trabalho muito bom esse ano, esperando muito para esse momento. Lógico que a gente queria chegar nesse momento e já com o objetivo conquistado, mas não foi possível.
E é isso, tudo é feito pela vontade de Deus, a gente acredita muito nisso. E é isso, o clube tem feito um trabalho bacana nas redes sociais, o torcedor vem vindo junto. E é isso, a frase que fica, sem dúvida, é que o Remo é para quem acredita. E o que você tem para dizer para aqueles que ainda estão meio em dúvida, que não acreditam? O que você pode falar, Pedro? O Remo é para quem acredita.